Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Bem-vindo ao 107 Podcast, mais uma edição do 107 Podcast que você está acompanhando aí no YouTube, nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, 107 Podcast, e que eu já te peço, já que você já chegou até aqui, você já deve ter visto os outros conteúdos, se não viu, te convido a conhecer os outros conteúdos que nós temos disponíveis e também te convido a curtir e compartilhar os nossos conteúdos se você gostar. Se estiver gostando, vai vendo aí o tempo que der, daqui a pouco você continua assistindo. Se estiver gostando, clica no inscrever-se, compartilhar e mande aí para os seus amigos, que vai nos ajudar aqui, nos incentivar muito mais a continuar com esse projeto 107 Podcast. Eu sou o Ângelo Berg e hoje nós temos uma convidada aqui para debater, para fazer parte da nossa mesa, que é a Maria Carol Leguedê. Ela é produtora cultural, atriz, enfim, dançarina, está fazendo graduação, ou pós-graduação, ou mestrado, não sei, em dança, né, Carol? Um negócio desse, tá fazendo um monte de coisa. Ela parece até um polvo, de tanta coisa que faz. Super top, gente boa pra caramba. E eu precisava da Carol aqui hoje comigo, porque a gente vai fazer um bate-papo, esse podcast, e a gente vai falar sobre empoderamento feminino. E eu quero aprender muito com esse podcast, né? São diversas dúvidas que vão surgir ao longo do podcast, e eu tenho certeza que Carol vai me dar um help aqui na hora que eu ficar meio gago. É assim que as coisas funcionam, né? Tamo junto. Tamo junto, misturado. Enfim, ela nasceu em Campina Grande, na Paraíba. A mãe tinha 16 anos quando ela nasceu. E a mãe, em depressão, tentou matá-la. Punk. Os avós a pegaram para criar, só que os avós com 13 filhos colocaram ela para ajudar, os 13 filhos para ajudar na manutenção da casa. E com 6 anos ela foi vender tapioca de manhã para manter a família. Ia para a escola, voltava da escola, ao invés de uma brincadeira qualquer, já tinha uma bacia de doces para vender no centro da cidade de Campina Grande. Decidida a mudar essa história, ela veio para outra cidade. Veio morar no Rio de Janeiro. Ela não queria que aquilo se repetisse e não se repetiu. Construiu uma empresa, hoje tem lojas, é uma empreendedora, é uma empresária e é uma mentora, e é mentora de um curso, de uma imersão chamado Mulher com M maiúsculo, que acontece aqui no Rio de Janeiro. Raquel Gomes está aqui comigo. É uma história muito legal, essa história que eu recebi dela hoje à tarde, antes da gente gravar gravar o podcast. Assim, eu acredito que aconteça com diversas pessoas nesse Brasilzão velho de guerra. Tem muita gente que passa por isso, muitas mulheres que precisam ouvir essa história, compartilhar essa história e tirar de dentro delas alguma coisa que está ali dentro que precisa ser colocado para fora, que é o M maiúsculo, que toda mulher tem direito de ter posse. Obrigado, Raquel, por ter vindo. Você que está nos assistindo aí no YouTube ou nos canais de redes sociais, já pode começar a compartilhar esse depoimento, esse nosso bate-papo, que vai ser muito legal. Obrigado, viu, Raquel, por ter vindo. E eu vou te fazer uma primeira pergunta e vou deixar vocês duas conversando, vou ficar daqui só aprendendo. De vez em quando eu vou me meter. Mulher com M maiúsculo. Fala um pouquinho desses... Antes disso, essa história que eu contei lá da Paraíba. Tá. Bom, primeiro eu quero te agradecer, Ângelo, pelo convite precioso. Carol, acabei de conhecer. Gente, que mulher maravilhosa, inspiradora, verdadeiramente mulher com M maiúsculo, certeza. Bonitinha. Certeza, já trocamos ali nos bastidores bastante. Já fizemos o podcast. Já, na verdade, né? Muitos minutos, né? Já Muito daria bacana. um programa
acho que inteiro, né? Essa é a minha história, Ângelo. É uma história que eu tenho bastante orgulho. Quando a gente fala sobre mulher com M maiúsculo, a gente também incentiva e ensina as mulheres a valorizar a sua história. Como eu estava falando com a Carol lá fora, as mulheres, elas têm o hábito de se comparar com outras pessoas, seja mulher ou seja quem for, principalmente em redes sociais. Você tem ali nas redes sociais hoje, Instagram, todas as outras redes, você tem ali uma tela cheio de vidas fantásticas, né? Todo mundo feliz. Da felicidade. Todo mundo. São as famílias de margarina, né? De comercial de margarina, e não existe problema, não existe nada. E aí as mulheres se pegam se comparando com certos personagens e não alcançam o nível, porque pode ser que exista, pode ser que não exista, pode ser apenas uma fantasia, como nós falamos, e acaba se frustrando. Porque você compara a tua história com a da outra que não tem nada a ver. São histórias completamente diferentes. Cada vida uma história. Exato. Cada trajetória, né, é uma história sensacional. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha história. Sempre que eu faço as minhas palestras, eu finalizo com essa história na terceira pessoa e no final eu digo que é a minha história. Porque, diante do que você mencionou, um resumo bem resumido mesmo, eu tinha tudo para ser uma pessoa ressentida, mal amada. Eu nunca tive um carinho, verdadeiramente. Eu não sei o que é a mão da minha mãe passar sobre a minha cabeça e fazer um cafuné. Pelo contrário, era cascudo. Se não fizesse ou deixasse de fazer, que tinham muitas obrigações, era... Eu não sei como que vocês chamam. Era cascudo. Minas, cascudo. Cocão, né? Então, era isso. Eu não sabia o que era afeição, carinho, palavras. Então, eu tive... Hoje, minha mãe tem 88 anos. Meu pai eu perdi tem um mês e alguns dias. A mãe que você diz é a mãe-avó? A mãe-avó. A mãe-avó. Meu pai eu perdi tem um mês, com 93 anos. 93 anos, então assim, mesmo passados-se todos esses anos, eu conseguia abraçá-los com muita dificuldade, mas não por minha causa, mas sim pelo cenário em que eu fui criada, né? Cultural. Então, era um relacionamento muito difícil, mas que eu realmente decidi que não iria reproduzir. Eu, aos meus 8 para 9 anos, em uma conversa ali no meio dos meus irmãos muito mais velhos, porque eu era neta e não filha, eu digo para eles que eu vou casar na igreja, porque minhas irmãs todas eram vítimas de violência doméstica, violência mesmo, de apanhar assim como se fosse homem, sabe? E eu dizia que eu ia ter um casamento que seria exemplar. Eu dizia que eu ia me formar, na época a gente falava assim, eu vou me formar na faculdade, né? E todos riram de mim. Eu com 8 para 9 anos. E eu simplesmente busquei aquilo. Quando eu chego no Rio de Janeiro, meu primeiro trabalho é como babá. Depois eu peço para sair porque já arranjei um outro emprego de balconista numa loja de quentinhas. Depois eu já arranjei um melhor do que aquele. E aí eu vou trabalhar de garçonete no restaurante. Do restaurante eu vou para uma padaria. Da padaria eu sou convidada a ser a primeira porteira mulher de Niterói. E ali na portaria, já casada, com 2 filhos, inclusive um com 6 meses e o outro com 4 anos, eu falei para o meu esposo, quando o meu filho mais novo fizesse 6 meses, eu ia entrar na faculdade. Claro que ele não acreditou. Nosso filho com 6 meses, você vai entrar na faculdade? Eu sim, porque eu tinha o desejo de entrar na faculdade no meu primeiro filho, só que eu não tive essa determinação. E deixei passar. Logo engravidei do segundo, veio o segundo. Se eu não tivesse esse foco, iria passar o tempo e eu não iria me formar. E assim foi. Quando ele fez 6 meses, entrei na faculdade, trabalhando como porteiro. Ali eu me formei. Era um prédio que todos me amavam, era a maioria idosos. E consegui me formar. Então, essa história é o meu orgulho. Me formei em administração de empresas, depois iniciei uma pós-graduação na FGV, também em administração de empresas, só que fui convidada a gerenciar um centro comercial. E aí, nesse centro comercial, foi onde eu tive a virada de chave na minha vida. Eu conheci o empreendedorismo.
E quando eu gerenciava o espaço, para vocês terem uma noção do cenário, eu gerenciava o espaço. Em Niterói. Em Niterói, onde eram 78 lojas, boxes. E aí eu via os microempreendedores empreendendo. Eu sabia como funcionava, mas eu nunca quis. De repente, me acendeu ali a luzinha, surgiu uma oportunidade e eu aluguei uma loja para mim. E, gente, depois que eu empreendi, eu não quis mais outro caminho. Eu fui, abri mais uma loja, abri uma loja em Caxias, abri uma loja em São Gonçalo. Depois tentei esmalteria, mas como serviços depende de outras pessoas e eu não tinha como estar ali administrando, acabei vendendo a marca. Fiz doces, criei a marca Ravi, de bolos de pote, brownie no pote. E aí, perfeccionista demais. Eu que produzia, não queria delegar e acabei vendendo a marca também. E aí, sim, virei empreendedora. Daí, Ângelo e Carol, eu entendi, e não é demagogia, tá? Que já confortável numa situação financeira aceitável, já tendo conforto para os meus filhos, eu queria mais um pouquinho. Eu queria que outras mulheres entendessem que, apesar de uma sociedade machista, patriarcalista, demais, que te aprisiona em um cenário que te diz assim, você não pode, aqui é seu limite. né? Aqui é seu limite, que ela pode. E que não há limite, não só para a mulher, não há limite para ninguém. O nosso limite está na nossa mente. Mas lá na Campina Grande, lá na Paraíba, com 8 anos, você virou a primeira chave e falei que ia me formar. determinou que você... Exatamente. De onde veio essa... Do cenário. Eu via minhas irmãs apanhar de soco dos maridos. E, assim, eu vi minha irmã, que é a minha irmã... Pode falar nomes, né? Pode. A minha irmã Ruth, que é a caçula real da minha avó, ela é a caçula real da minha avó. Eu sou adotiva. Então, eu me tornei a caçula, mas a real era a Ruth. Sim. Eu vi a Ruth falar assim, vou me casar para sair de casa. Que é um contexto comum. Muito comum. No seu texto lá diz até isso, tem até frases que você ouvia, né? Sim, ouvia palavras... Essa bicha não presta, isso não vai dar em nada. Tô doida que essa rapariga saia da minha casa. Tô doida que essa rapariga saia da minha casa. Sim, sim. Isso era o que você ouvia com 8 anos. Com 6. Com 8 eu já tinha mais mentalidade, né, de ciência, consciência do que como estava atravessando, né? E aí eu vi minha irmã casar aos 15 anos e sair de casa. Casar, emancipada e casar para sair de casa, para não viver aquilo. E eu falei assim, não, eu não quero casar agora, eu vou me formar. Ou seja, vou estudar com 8 anos. E um detalhe muito interessante é que eu fiz meu ensino fundamental no quartel do Exército, no colégio militar, aonde eu tinha que chegar exatamente às 7 horas da manhã e entrar em forma. E eu nunca perdi uma aula ou me atrasei, mas eu nunca tive a minha mãe dizendo assim, vai para a escola. Não, eu tive foco. Você virou a chave e focou. Sim, foquei. Luiz e Liz. Foquei. Eu nunca desisti, eu sabia o que eu queria. E naquele momento eu entendia que a única forma era o estudo. Então, eu queria estudar. Ou seja, a educação é transformadora. Transformadora. Eu já tinha, aos 8 anos, essa consciência de uma forma diferenciada na minha linguagem de criança. Vou me formar, que era o que você ouvia e que era muito difícil e improvável em Campina Grande. Tá? Isso que eu ia falar, porque tem um distanciamento entre essa questão de educação e você ser fomentado para isso. Era uma coisa que veio um ímpeto seu. Exatamente. Minha mãe vó, ela é analfabeta, ela não sabe ler e escrever, analfabeta de verdade. O meu pai, ele estudou até a 3ª série, então não tinha um parâmetro, eu não tinha um exemplo. Dos meus 13 irmãos mais velhos, nenhum deles terminaram o estudo, porque não era obrigado, você tinha que aprender a ler e escrever. Para trabalhar. Então, assim, você aprendeu a ler e escrever, quer sair, sai, vai trabalhar. Para ajudar na casa. Você hoje com seus 30 e poucos 41, anos, com muito orgulho. 41 anos. Você hoje com seus 41 anos, se depara com mulheres com 41 anos
que ainda não descobriram essa força? Muito. Isso é fato, e com certeza. Muito. Muito, muito. Não só com os 41 anos, como também muitos jovens e que não têm um cenário na sua mente que seja palpável. Sim. E que simplesmente por não se descobrir ou por não ter um objetivo ou por achar que para ela já deu, que ela não vai conseguir mais. Entendi. Isso também. Também tem uma questão, Ângelo, que atrapalha muito as mulheres, que elas acham que estou casada, estou com filho, não consigo estudar, não consigo fazer nada. E não é verdade. Uhum. Você consegue. Você só tem que se organizar. E ter um grande parceiro. Sim, faz toda a diferença, tá? O que eu achei interessante, eu vou Claro, aqui claro. eu estava conversando com ela lá fora, ela já chegou, eu já comecei a... É. Eu falo muito, né? E eu achei muito interessante, porque ela foi muito precoce, né? Ela veio para o Rio de Janeiro, chegou nos 16 anos, já conseguiu um trabalho, a fofoqueira. Eu sou fofoqueira, aí eu vou focar. Chegou cedo, Sim. muito cedo, e com muita determinação. Então, um ímpeto, né? Uma energia Sim. de muita sagacidade, casou muito cedo, teve filho e encontrou um grande parceiro, porque o que faz a diferença também nesse contexto, porque a mulher, ela pode seguir independente de ter um casamento ou não. Quando você tem um relacionamento, é bom que você tenha do lado um parceiro que ele te levante, né? E é isso que faz toda a diferença. Sim. Que permite que a mulher estude, porque você vai também ter parceiro que vai falar assim, não quero que ela cresça, não. Isso é um perigo nas relações, Sim. né? Tá voando muito, né? Começa a puxar, te atravessa, Sim. não permita a sua fala, né? Isso é muito comum. Que é o mais essa tradição, né? Que eu falo que é um processo de... A gente precisa decolonizar a nossa mente, a formatação. Dito isso, eu achei muito interessante porque ela foi para o estudo, ela foi para a faculdade, ela se formou, ela não parou nenhuma dessas etapas da vida, né? E hoje ela é um exemplo, e é isso que a referência, né? A pessoa se torna referência para esse crescimento. Sim. E aí eu tenho um monte de coisa para falar, então, tipo assim, eu vou tomar cuidado. Vamos lá. Vai segurando a onda. Vou pedir a Raquel só para dar uma ajustada no microfone, para a gente captar melhor. E quando eu fiz essa pergunta, que você se depara com muitas mulheres naquela situação que você tinha com 8 anos de idade, lógico que eu entendo que é a grande maioria das mulheres que vivem nessa situação. Elas te buscam, elas te ouvem e te procuram, você faz um trabalho para chegar no coração dessa pessoa, porque assim, a pessoa já está toda formatada ali, né? Ela já está toda enclausurada dentro daquele negocinho ali, cheio que de eu não crença, saio, de de traumas, de tudo. Como é que acontece esse approach? Como é que se aproxima dessas pessoas para chegar e falar lá dentro dela, falar assim, olha só, tudo que você tem aí dentro é tudo coisa que você pode colocar para fora e despertar uma outra pessoa que existe aí. O que você falaria para uma mulher que está vendo agora, que está cheia de problema lá, cheia de traumas e de... Como é que você aproxima dessa pessoa? Existe uma técnica? Então, hoje eu tenho as redes sociais, onde temos vídeos, eu tenho os meus cursos, e essa mulher, ou ela me conhece, ou ela ouviu falar, porque nesse meio, né, feminino tem muito boca a boca, né? Uma indica e fala, gente, você conhece fulano de tal? Então acaba indicando. E quando ela chega a mim, que ela ouve a minha história, ela me procura. E aí ela quer aprofundar mais e ela quer saber como que eu consegui e se é possível para ela conseguir. Então, nós temos, como coach, nós temos diversas técnicas para que ela... A primeira de todas, eu preciso me conectar com ela. A conexão é importante. A sua história já faz a conexão. Faz a conexão. Total. E aí, quando eu me conecto com ela, ela me dá permissão para ir além do externo aqui, do superficial. Aí sim eu consigo, através de técnicas e através da minha história também, porque muitas se identificam demais. Inclusive tem a questão da periferia, da comunidade, que a Carol deve chegar lá, que eu saí da comunidade tem 2 anos e meio.
Então, assim, não é um passado, de 26 anos e não é um passado distante, é bem próximo. Então, assim, eu me conecto com elas, elas se conectam comigo. E daí vem o start, o autoconhecimento entra e elas veem o quanto é possível elas avançarem. Porque elas estão carregadas de excesso de passado. Carregadas de excesso de passado. Não tá o futuro não existe, o presente... Elas também estão carregadas de excesso de futuro, porque desejam, almejam, só que elas não vivem o presente. E nós construímos o nosso futuro, porque, na verdade, o futuro ele não existe. O único tempo é o presente, porque o ontem era o presente de hoje. Já foi. O amanhã é o presente do agora. Então, o futuro, ele não existe. Você constrói ele agora. Aonde? No presente. E daí elas vivem o passado, a maioria no passado, porque a maioria não tem nem excesso do futuro. Nem expectativa. Nem expectativa. Então, elas estão mortas porque elas estagnaram lá no passado. Seja através de um trauma, através de uma violência que se tornou um trauma, através de emoções, Carol, que a medula cerebral... A amígdala cerebral dela registrou. E toda vez que ela se aproxima de algo parecido é o looping. Destrava, e aí ela acha que vai viver a mesma coisa, então ela se trava, se bloqueia. Depois eu te falo sobre a amígdala cerebral. E aí ela se priva de coisas novas, logo ela não consegue almejar um futuro para ela. Então, ela começa, através do contato, através da imersão, através de tudo que eu passo para elas, entender que é possível. E é possível, e eu vejo chaves virarem verdadeiramente. Pronto. É uma estrada, mas a questão que eu queria trazer é sobre... Como fazer, elas entenderem o que é o empreendedorismo? Eu acho que é uma pergunta básica para começar assim, vamos decupar. O que é o empreendedorismo dessa mulher com M? Sim. Né? O que é empreender, né? O que é o empoderamento dessa mulher, né? E aí a gente está falando do empoderamento que leva ela para um campo de autoestima. E dessa autoestima, a gente está falando de um campo econômico, que ela vai querer progredir, a sua independência financeira. Aí, diz pra gente assim, empoderamento. O que é empoderar uma mulher? Porque eu acho que às vezes as pessoas confundem. Isso. Né? O empoderamento como uma questão de... uma questão de arrogância. E não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Conta aí pra galera. A pergunta que o Ângelo, perdão, te cortei, que o Ângelo fez no início, né? Será que essa mulher empoderada, ela não se torna uma pessoa difícil? Pelo contrário, né? Quando a gente fala de empoderar, é trazer a mulher para a realidade do seu interior. É o autoconhecimento. Ela entender a potência que existe dentro dela e que não é por conta dessa potência que existe dela que ela vai ser arrogante, que ela vai ser difícil, como você falou. Pelo contrário, ela vai te demonstrar mais inteligência, porque ela vai se posicionar dentro daquilo que ela entende como correto. Ela vai te ouvir, ela vai entender. É claro que vai divergir, mas com bastante classe e dona de si mesmo. Eu não falei que eu acho que pode confundir até essa postura, Sim. Porque a postura da submissão, ela é muito aceita, né? Sim. Então, quando você se coloca, sabe se colocar, é visto como arrogância. Sim. Então, é uma coisa para a gente aprender sobre, a gente entender isso. Por isso que eu até perguntei, o que é esse empoderar, sabe? Para as pessoas ficarem bem, não ter dúvida, que é importante. Outra coisa que a gente fala sobre o sistema. O sistema, ele é opressor. Muito. E aí, quando a gente fala de um sistema opressor, a gente fala de um sistema patriarcal, que é um sistema controlador.
Ditador, né? E aí, quando a gente fala disso, a gente fala de machismo e outras questões. E eu acho interessante, quando a gente fala da mulher, é legal também falar desse gênero masculino, como ele pode ser colaborador nessa relação, desse processo dessa mulher, né? Dessa mulher que está começando a pisar firme, conquistando espaços. E é legal para os homens também entender que o empoderamento e o feminismo, que são coisas próximas, mas são distintas, não é uma luta de poder e de medir forças, mas, na verdade, é equalizar, né, esse papel desses dois, um ajudando o outro. Eu tenho muita facilidade em falar em relação... Tem muita facilidade. Eu tenho. Então, se você está gostando desse bate-papo, dá um seguir aí e compartilhar esse conteúdo. Você tem muita facilidade. Eu tenho muita facilidade em tratar sobre essa questão do gênero masculino, porque eu tenho um grande parceiro, eu tenho um grande homem. Eu sou uma mulher com M maiúsculo e meu esposo é um homem com H maiúsculo, de verdade. Porque ele entendeu... É uma mulher de alto valor, hoje está em moda, né? Mulher de alto valor e homem de alto valor. Somos. E ele entendeu que eu, esposa, Raquel, crescer, eu não estaria diminuindo-o. Pelo contrário, nós estaríamos juntos. E aí eu te contei, e aí vou te contar, Ângelo, que nós estamos juntos desde ele. Eu sou 2 anos mais velha que ele, então ele tinha 14 anos e eu tinha 16 quando eu cheguei no Rio. E logo ele veio me pedir para namorar, se eu aceitava namorar com ele. Eu falei para ele, claro, mas eu estou querendo namorar para noivar e casar. Você quer? E ele falou, quero. E daí eu já começo a focar no casamento. E nós construímos uma relação de muita parceria. O meu marido, ele não é menos homem, porque quando eu saía para a faculdade, ele cuidava do meu bebezinho de 6 meses, ele botava o outrozinho lá para tomar banho, ele dava a roupinha para ele não deixava uma louça na pia para mim. Então, assim, ele não deixou de ser mais homem, pelo contrário, ele foi homem pra caramba, de pegar a louça, lavar, de trocar fralda, de ajudar a esposa dele no crescimento da família. Meu crescimento como mulher, cresci muito, e ele cresceu pra caramba como homem. Então, isso é uma parceria. Então, o homem, se ele entender que não se trata de a mulher cresceu financeiramente, profissionalmente, caramba, eu vou ser humilhado. Não, pelo contrário, se ele tiver a maturidade de entender que isso é uma soma, se ele for parceiro e a esposa também, eles vão conquistar coisas grandiosas. O céu verdadeiramente é o limite, eu posso dizer isso com propriedade. E vocês traçam as metas juntas? Como é que é a construção dessa vida de homem sempre... de alto valor e mulher de alto valor? Tudo que nós conversamos muito. O diálogo no relacionamento, meninas e meninos, é fundamental. Gente, é fundamental. Você conversar sobre tudo com seu esposo, você trocar ideias, você planejar, traçar metas é muito importante. Mas o diálogo de amizade ali, de você poder ter a liberdade de conversar sobre tudo é importantíssimo. Então, a gente traça metas juntas. A gente fala sobre tudo. Brigam juntos, claro. Sim. Normal. Eu digo que a gente nunca teve briga, mas discussões o tempo inteiro. Porque nós planejamos juntos. Nós trabalhamos juntos. Nós vivemos juntos. Nós criamos filhos juntos. Quantos anos? É o amor. 26 anos juntos. 26 relacionamento, anos. namoro, noivado e casamento. E apenas com 41 anos. Então, assim... Então, você construiu tudo que você tinha sonhado lá com seus... Está construindo, né? Sim. Tudo que você tinha sonhado lá com 8 anos lá na Campina Grande. Aconteceu. E ainda com um belo de um parceiro do seu Sim. lado que troca ideia, que discute tudo e que vamos construir juntos. Exatamente. Acertando ali ajustando aqui um pouquinho, ajustando ali um pouquinho, vocês chegam... E mostrando para a sociedade que é possível e, na verdade, deveria ser o mais comum esse tipo de relação, de parceria. Porque o homem e a mulher não são inimigos, não são oposição de jeito nenhum. Eles se completam.
Cada um com a sua força, se for para falar de força, cada um com as questões que somam como pai, somam como mãe, somam como chefe de casa, dona de casa, tudo ali junto, você compartilha. Não, né? Não sobrecarrega ninguém. Ninguém. Se tiver de lavar a louça hoje, serei eu. Se eu estiver ocupada, será ele. E isso não vai diminuir nenhum nem outro. Pelo contrário, só ajuda. E aí os filhos seguem a mesma linha. Porque daí o filho também, ele reproduz isso com a namorada. Meu filho hoje, 19 anos, já namora e ele reproduz o nosso relacionamento com a namorada porque ele entendeu que é saudável. É uma relação de maturidade, de maturidade. Né? Às vezes eu penso que tem algumas fases da vida que quando a gente fala dessas questões, tem muito fator psicológico. E, às vezes, eu acho que a gente, de vez em quando, volta em algumas emoções da adolescência ou da infância, mesmo sendo adulto, e a gente reproduz essas coisas dentro da relação, né? E esse diálogo, né? Os pratos limpos, esse amadurecimento acontecendo, ele faz toda a diferença. Mas quando a mulher chega em casa, uma mulher empoderada, Sim. Com M maiúsculo, chega em casa, com essa nova visão que você propõe, com um marido rude, isso não gera um... conflito? Eu te cortei? Você estava falando, eu entrei no meio da sua fala? Não, mas né? continua, isso tá interessante. Com um marido que não está preparado para essa mulher que está se transformando? Isso é uma problemática? Como é que ela lida com isso? Porque assim, né, o cara tá lá, do jeitão dele lá, tomando... enfim. E aí chega uma mulher diferente dentro de casa. Sim. Como que essa mulher faz o feedback para você? Nossa, eu cheguei lá em casa e o Zé estranhou porque agora eu tô querendo resolver as coisas do meu jeito, ou querendo dialogar, ou querendo empreender. Como é que o homem recebe essa mulher, essa Ângelo, nova mulher? Ninguém muda ninguém, tá? Exatamente. Não muda. Então, a mulher... Na sua mente, você deve estar imaginando que a mulher chega lá empoderada, e não é mágica, ela vai ter o autoconhecimento, ela vai entender. E são processos, É um né? processo. E aí ela não vai chegar e vai querer exigir do marido a mudança que ela descobriu dentro dela. Ela vai reproduzir dentro do seu lar aquilo que ela aprendeu e, consequentemente, vai afetar, impactar o marido, o filho e todos em volta. Por quê? Eu trabalho com inteligência emocional e ela administrando as suas emoções, ela é que foi afetada pela mudança diretamente. E isso contamina os demais. O marido, ele vai ver essa mudança, mas não é de forma agressiva. Pelo contrário, vai ser impactante para ele e ele vai conseguir admirar e ver que houve uma mudança. E aí vai ser uma construção. Ela não vai causar conflito, pelo contrário. Ela vai estar numa posição mais sábia e administrar toda a sua casa. Entendi. Ela assume uma posição... Entendi. Ninguém muda ninguém. Não, é legal. Ela assume uma posição... Ela muda. De transferir para as pessoas que ela está num processo e essas pessoas percebendo que esse processo é bom, sim, a acompanham. Eu só não usaria a palavra transferir, porque a mudança é de dentro para fora e ela é intransferível, ela é pessoal. Mas o comportamento, é o exemplo, né? Exatamente, o comportamento dela vai ser notório, a mudança nela vai ser notório. E isso é uma construção, não é mágica. É uma pessoa que é explosiva, que passa por situações e ela usa a emoção errada, na hora errada, na intensidade errada, ela não vai da noite para o dia simplesmente deixar de usar, mas ela vai começar a dosar a intensidade. Entendi. Ela vai começar a entender que essa emoção é errada, então eu vou pegar essa aqui. E isso não se aplica só num relacionamento, né? Por exemplo, sei lá, vida. tem uma mulher que mora com a mãe é problemática, a relação é difícil, e uma das duas resolve enxergar a vida, mudar a forma de enxergar a vida para tentar, aspas, contaminar a outra
de uma visão diferente da vida. De uma forma positiva. De uma forma positiva, e aí transformar aquela relação que é uma relação difícil numa relação melhor. Nós estamos falando de pessoas mesmo, então é independente de ser marido, ser mulher, ser no trabalho, é mudança por completo. Então, assim, aonde ela for, o ambiente que ela estiver inserida, ela vai se comportar de uma forma diferenciada. A mulher com inteligência, ou o homem, tá? Porque a inteligência emocional não é só para mulheres. Claro. E independente também de temperamentos. Quando eu falei da pessoa explosiva, ela também pode ser uma pessoa mais recatada, mais tímida. Independente dos temperamentos, a inteligência emocional ela está disponível para qualquer pessoa. E ela muda o ambiente que ela chega. Eu posso te dar um exemplo. E as pessoas se afastam? Em algum caso, a pessoa pode se afastar? Eu pensei Vou dar aquele agora. exemplo lá daquela coisa que eu perguntei antes da gente começar o podcast, 107 podcast, antes da gente começar o 107 podcast, que foi aquela pessoa... as outras pessoas não podem enxergar naquela mulher ou homem, confundir que ela está com uma autoestima melhor, confundir isso com arrogância? Podem. E aí as pessoas se afastam. Né? Porque estão tão acostumados a imagina aquela pessoa. Na verdade, eu vou tentar exemplificar. Você tem ali 3 pessoas, tá? Uma relação de 3 pessoas. Vamos dizer que seja de amizade. E aí tem aquela pessoa toda visionária, mas que tem um probleminhazinho emocional dentro dela. Ela quer vender o tempo inteiro que ela tá bem, que ela faz acontecer, tal. Essa é uma dos personagens. Aí você tem essa pessoa recatada, tímida, submissa, que nunca se posiciona, que sempre faz ok para você, tá tudo certo, tá tudo bem. E aí você tem o outro que não é aquela pessoa que quer se mostrar o tempo inteiro e que também não é tímida e que se posiciona mais com bastante sabedoria, com bastante cautela. Nesse relacionamento desses 3, essa pessoa tímida, ela conseguiu entender, autoconhecer e desenvolver a inteligência emocional. Aquela pessoa que é o centro das atenções, que tem um probleminha emocional, ela pode se afastar dizendo que aquela ali está arrogante, mas não, na verdade, ela não gostou de ter sido confrontada. Exatamente. Então, esse tipo de pessoa vai se afastar. E aí, eu te pergunto, quando você vê alguém que se afasta de você porque você está crescendo, é bom para você? Ou você vai buscar aquela pessoa, prendê-la a você porque você quer que ela esteja? Não, eu quero que se afaste, se não forem pessoas que vão somar comigo. Eu vou sempre tratar com muita educação, vou ser muito cortês sempre, mas se não vai somar, eu também não vou fazer questão que fique. Porque, na verdade, o problema não está na pessoa que desenvolveu inteligência emocional. Está na outra. Está na outra. Então, é questão de autoconhecimento, realizações. E, lógico, cada pessoa é diferente uma da outra, né? Sim. Então, a gente busca na inteligência emocional um bom relacionamento com todos. Eu estou pensando aqui o seguinte, a pessoa vai para esse encontro, né? Ela sai ali, ela sai renovada. Sai. Como é que o isso encontro é... Imersão. A imersão, né? M com ela maiúsculo. sai renovada, aquela energia modifica. Você consegue acompanhar essas pessoas, não estou falando diretamente, mas esse processo de crescimento delas, no sentido de que a gente recebe aquele estímulo, mas ele é uma velazinha que você tem que ficar o tempo todo nutrindo, né? Porque senão qualquer coisa distrai. Sim. E qualquer coisa mesmo, a vida está aí, a velocidade das coisas. Sim. Como é que é esse processo, nesse trabalho que você realiza com essas mulheres, porque como a gente está falando de mudança, a mudança... Fazer a manutenção. É fazer a manutenção, né? Porque a mudança... Uma coisa quer mudar. Eu falo sempre... Para mim, todos os dias, eu não sou a mesma pessoa de ontem. Não, nunca. Todos os dias eu falo isso. E aí, só que é um exercício. Tem que ter uma disciplina para afirmar, porque tem dia que a gente... Exatamente. Né, desestrutura. E é legal porque ter uma pessoa que é exemplo, é um modelo, e você fala, poxa, eu quero também seguir... ter essa energia. Mas a rede social hoje facilita isso. Facilita. Porque você acaba virando... Você está ali como referência para aquelas pessoas o tempo inteiro. Você está ali o tempo inteiro
Pílulas. Sofrando ali aquela Sim, chaminha, sim. olha só, vai pro alto. Aí, Sim, que não é o que nós queremos. Aí, a tua pergunta, você vem, você participa de uma palestra, aí vem a tua pergunta lá atrás, como que você alcança essas mulheres? Aproxima. A, Alcança aproximando o microfone. a mulher, ela vai em uma palestra, né, de alguma forma, a palestra é superficial, Opa! mas Superficial. mas dá para você perceber do que eu estou falando. E aí ela quer a imersão. Ela vai na imersão é muito mais profundo, e aí a gente consegue, através dessa conexão, trazer a reflexão, o autoconhecimento, a gente aplica técnicas, e aí vem a mentoria. A mentoria, sim, aí a mentoria é de acordo com o que a pessoa desejar. Pode ser de 1 mês, de 2, de 3, aí fica a critério da pessoa. Se for alguém que realmente necessite de mais tempo de acompanhamento, a gente vai desenvolver um programa bem a longo prazo. Mas tem pessoas que, graças a Deus, a chave vira. E quando vira, gente, aí ela vai Só precisava daquilo, né? vai ser mentora Vai ser de feliz. outras, sabe? Daqui a pouquinho ela vai ser mentora. Então, assim, são pessoas e pessoas, casos e casos. Mas existem esses processos, esses programas que a gente consegue trabalhar essas pessoas. Rede social ajuda demais, mas é aquilo, é a pílulazinha todo dia, um pouquinho. Tem gente que vive assim. Todo dia você tem que dar uma dose de dopamina. Eu preciso de você. Exatamente. Só que a Amiga. gente não quer isso. A gente Dependência, né? Exatamente. Você não, A gente não vai ser babá, né? a gente tá vai no caminho. mostrar, vai trazer o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, a autoestima a gente vai desenvolver para que seja trabalhada, porque tudo também começa da autoestima, porque a baixa autoestima é destruidora, avassaladora demais, e tem pessoas que acham que a gente E essa fala de baixa, beleza, e essa né? baixa É isso que eu ia falar autoestima. agora. Não é beleza. Normalmente confundem empoderamento com só o fator estético. Não é. E é um conjunto. Você só dizer sim, Ângelo, ou só dizer não, é uma característica de baixa autoestima. Sabia? A pessoa não tem a força de se colocar, se posicionar e dizer assim, não, Ângelo, eu não concordo. Olha, é assim, 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 minha opinião. Você pode até discordar, mas essa é a minha opinião. Ela não vai te dizer. Ela vai sempre dizer assim, ela não concorda de jeito nenhum. Ela não comunga daquela opinião sua de forma alguma, mas ela nunca vai te contrariar te dizendo não. E essa baixa autoestima, ela já começa a ser construída lá no ventre, se bobear, quando a pessoa... Várias fases. Ela pode ser construída em várias fases. A gente fala de crenças limitantes, né? A gente estava falando muito sobre isso. Nós somos um discozinho Você grava todas você as... vai gravando tudo. Então, assim, e não tem idade, tá, gente? Não tem idade. Eu tenho um exemplo que eu dou nas minhas imersões, falando sobre amígdalas cerebrais, porque as amígdalas, elas registram as emoções, né? E aí, meu filho mais novo, Ângelo, ele tinha um dia, ele nasceu e ele precisou ficar internado. Só que ele teve que fazer a transferência de um hospital para outro, porque não tinha UTI neonatal no hospital que ele nasceu. Nesse transporte, nesse trajeto, quando chega na porta do hospital de destino, o bombeiro tira ele da maca, naquela maca dobrável que monta, era uma tenente dos bombeiros. Ela montou, e meu filho na maca, né, com a incubadora, tudo, só que é muito alta para um bebê de um dia mesmo. Na verdade, ele ia fazer um dia... ele tinha menos do que 24 horas de vida. E aí ela monta aquela maca, e quando chega na porta do hospital, ela mais ou menos dessa altura, aquela maca desmontou. E aí o bebezinho virado para cima, sente aquele impacto da queda. Não aconteceu nada com ele, graças a Deus, só que ele teve esse impacto da queda. Ele tinha um dia de vida. Ele nasceu e foi transferido para outro hospital. Um dia. E aí, ele ficou internado 10 dias. Quando foi na alta dele, levei ele para casa, fui dar o banho dele.
primeiro banhozinho em casa, lindo, maravilhoso, dou o banho. Quando eu termino de enrolá-lo na toalha, que eu coloco ele na cama, gente, vocês não têm noção. Ele não só tomou susto, ele travou assim, ó, tendo aquela mesma sensação da queda de 10 dias atrás. Por quê? Porque as amígdalas cerebrais dele registraram com um dia de vida, amígdalas cerebrais. Ela registrou o tipo de emoção que ele sofreu naquele momento. Então, quando eu pego ele e faço esse movimento, para ele é uma queda, a sensação de uma queda. E aí eu te digo, não tem idade. Um dia de vida registrou uma emoção. E aí, mãe tem o sexto sentido, eu falei, amor, para o meu esposo, foi a queda. E aí, quando eu fui dar banho novamente, ao invés de eu pegá-lo assim, Ângelo, e colocar na cama, eu encostava nele e levava até a cama. E ele não sentia nada. Ou seja, o nosso cérebro ele tem a capacidade de registrar tudo durante todo o decorrer da sua vida. Durante a pandemia, principalmente, eu acompanhava muito um mentor lá. E ele fala muito disso, né, dos rótulos, né, que você vai imprimindo ao longo do processo. Sim. E o que você existe hoje não é verdadeiramente você. Sim, né? exatamente. É um falso eu, é uma pessoa que você precisa tirar da frente, tirar, desconectar, despregar esses rótulos, né? Que criaram de você. Você é cruzeirense, você é bonito, você é feio, você é isso, você é aquilo. Você cresce com aquelas... A mulher com M maiúsculo, eu ensino, a mulher ela vai ser ela mesma. Ela é realmente quem ela é. Independente de opiniões, independente de sociedade, independente... Claro, é lógico que você tem a educação, você tem o respeito, você tem tudo aquilo ali, você respeita, né? Só que se hoje você não quiser botar uma maquiagem e aí você quiser andar daquele jeito, ok. Se hoje você quer botar uma maquiagem e sair toda lindona, botar um vestido longo e sair na rua de salto, ok. Você tem que estar bem, se sentir feliz. A felicidade, a gente não pode transferir para outro. Porque uma pessoa jamais poderá fazer outra feliz se ela não for feliz. Esperar que alguém socorra. Né? Não vem de outra. A felicidade vem de você. Você está feliz. Então, você não pode transferir essa responsabilidade, e muitos fazem, tá? Para outro. Dia desse eu estava até conversando com Carol e mais alguém que não me lembro, e me veio... E aí eu fiz essa colocação, mas pode ser completamente esdrúxula e, se tiver tudo bem, me perdoem. Se eu me priorizo e você se prioriza, vou tentar colocar aqui se eu me priorizo e você se prioriza, você nunca vai ter oportunidade para mim, porque a prioridade sou eu. E se você se prioriza, eu nunca vou ter oportunidade com você, porque a prioridade é você. Isso não nos afasta? Se isso nos afasta, no final das contas, a gente não busca estar com alguém para estar feliz? Como que eu vou administrar isso para fazer essa convergência? Essa convergência não faz com que as coisas se misturem novamente. Eu não posso ter muitas... Eu posso ter as minhas prioridades, mas eu tenho que fazer algumas concessões. Você tem que ter... Só que eu percebo, posso estar redondamente enganado, e eu estou aqui para aprender, eu penso que, por eu me priorizar e você se priorizar, eu acabo... Não, então você para mim não serve. Eu tenho 50 anos. Eu já estou cheio de prioridades aqui na minha mente. Você está cheio de prioridades aí na sua mente. Eu nunca vou me aproximar de você, porque as minhas prioridades não batem com as suas. Como é que eu resolvo isso? Então... Ou isso não existe? Eu sempre digo que a mulher com M maiúscula é uma mulher resolvida. E eu tenho certeza que você vai querer perto de você uma mulher resolvida e não uma mulher triste. Não, tudo bem, mas ela tem as prioridades. Eu vou chegar lá. Tá. E aí... A gente, lembra que eu te falei que quando eu palestro em igreja, eu faço a inteligência emocional à luz da Bíblia? A Bíblia ela vai dizer pra gente, quando Jesus ele ali são 10 mandamentos? São 10 mandamentos. E aí ele fala assim, amai o Senhor teu Deus acima de todas as coisas.
E amar ao teu próximo como a ti mesmo. É impossível você amar o próximo sem você realmente se amar. É impossível. E aí, quando ele traz essa colocação para você, já responde a tua pergunta. Por quê? Você tem as suas prioridades, mas você sempre vai conseguir encaixar a pessoa que você ama. Por quê? Porque a felicidade dela vai te fazer mais feliz, mas não que a tua dependa dela. Ah, eu só sou feliz se estiver perto da Carol. Então você não é feliz e você não vai fazê-la feliz. Você está com uma dependência emocional. Não se suportar sozinho é um... Exatamente. Eu posso te dizer que eu sou feliz sozinha, na minha casa, sentada assistindo televisão, comendo pipoca, e eu sou mais feliz ainda quando a minha família está do meu lado. Então, é um complemento e não a realização minha como felicidade. Então, você se amando, você vai amar mais o teu próximo. De verdade. De verdade, isso são para todas as relações. Você tem suas prioridades? Sim. Mas em um relacionamento, eu aprendi isso quando eu fui conversar com meu pastor antes de casar. Ele falou assim, Raquel, você já aprendeu a ceder? E eu, oi? E ele falou assim, isso, ceder. Por quê? Se você e o Vinícius, não aprenderem, não casem-se. Porque em uma hora um tem que ceder. E aí... flexível. Pode ser que a tua prioridade, você vai ceder momentaneamente por conta da outra. Só que não vai te fazer triste, porque você também a ama. E aí se complementa. Me fiz entender? Sim, perfeitamente. Sim, bem claro. Isso. Foi bastante claro. Quando a gente Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Exatamente. Fala aqui. Gostou? Baixou Caetano, tá gostando do 107 Podcast? Você pode, caso queira, contribuir com o 107 Podcast, compartilhar esse conteúdo aí com seus amigos, com seus conhecidos, namorado, namorada, cachorro, empregado. Pode fazer o que quiser com esse conteúdo do 107 Podcast. Você pode até criticar. Críticas são muito bem recebidas. Se você quer que a sua esposa, a sua companheira, a sua amiga se torne uma mulher com M maiúsculo, indica aí o podcast 107, né? E aí ela vai ter as dicas, né? E vai entender, e você vai dizer assim, eu quero que você se transforme numa mulher com M maiúsculo. Sabe uma discussão que a gente tem sempre, constantemente? Porque quando a gente está falando desse lugar, dessa relação, da mulher se reconstruindo na sua subjetividade, ela também se reconstrói em coletividade, né? Sim. Então, a gente fala sobre rede, e feminismo e empoderamento fala de coletivo, das mulheres se apoiarem, que é uma coisa muito importante. Sim. Nesse interim, o papo que eu tenho com os meus amigos é que eles se sentem assim, mas como é que é essa relação hoje dessas mulheres tão empoderadas que você não consegue acessá-las? Né? Qual é a dica que a gente dá para esses rapazes? Esses rapazes são um deboche. Esses rapazes que, por exemplo, essa função, olha que interessante, quando a gente está falando de empoderamento, essas relações todas elas surgem a partir das mulheres, das necessidades das mulheres, do incômodo, da posição que essas mulheres são colocadas na sociedade, né, culturalmente, e é uma desconstrução mesmo, para a gente avançar, para todo mundo crescer. Sim. Eu gostei que a gente estava trocando uma ideia, você até falou a expressão assim, a gente tem que ter ambição. Sim, sim. Aí a gente falou de atravessamentos, que a religião muitas vezes é um tolidor, porque às vezes colocam, mal colocado algumas questões que deixam a mulher estagnada, sem essa força para sair para o mundo e ver a dimensão que são as coisas, onde ela pode chegar, o que ela pode conquistar, estudar, sabe? Ser uma grande empresária, criar. A gente tem tanta gente criativa e essas mulheres, às vezes, alguns grupos de mulheres ficam, sabe, escondidas, Sim. que é uma coisa ruim. Mas também tem esse fator que os homens hoje ficam assim, mas será que eu posso me aproximar dessa mulher tão empoderada? Como é que eu faço para dialogar com essa mulher? Por quê? Mudamos. Sim. Então, a forma de se relacionar e de se aproximar também mudou. Exatamente. O que você aconselha aí para esses jovens, antigos homens que estão precisando se atualizar? É isto que eu ia estudar.
Gente... Exatamente, precisam se atualizar, né? Porque já não funciona mais como antigamente, né? Então, não. Então, eles precisam entender o cenário atual, Sim. porque essas mudanças não adianta, aconteceram, graças a Deus, e se eles não se atualizarem, eles não vão se sentir confortáveis em chegar, porque talvez beire a arrogância ali em certas situações, e eles acham que vão, vamos dizer assim no popular, tomar uma patada. E não é verdade, pelo contrário. Quando eles se atualizarem e conseguir chegar, eles vão ver que eles vão se surpreender com os diálogos. É um processo de desconstrução desse masculino, desse gênero que foi também, está todo formatado nesse patriarcado. Sim. Num sistema patriarcado. O que é um sistema patriarcal para a galera? Porque eles acham que é tudo contra o homem. Não é. O que é um sistema patriarcal? Pois é, eu te falei lá sobre a religião, porque você falou sobre a ambição e sobre o crescimento, porque, gente, isso é muito, mas muito antigo. Ângelo, é muito antigo. Então, tudo vai passando de pai para filho, pai para filho, pai para filho. E aí, você se depara com os costumes totalmente machistas. Eu falei para a Carol que, na época da Bíblia, né, a mulher não era contada, Ângelo. Era totalmente patriarcal. Você menciona ali, Pedro pregou em uma pregação, se converteram 3.000 homens. E quantas mulheres? Jesus, ele pegou ali 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão de 5.000 homens. E quantas mulheres? Aí, quando a gente prega, eu sou evangelista, e aí quando a gente prega, a gente diz assim, mas se tinham 5.000 homens, com certeza também tinham ali mulheres, e daí você já bota 10.000, 5.000, 5.000, e deveriam ter filhas ali. A gente está falando de um montante aí de 12, 13, 14 mil pessoas. Então, nem se contava isso. Então, esse sistema patriarcal já vem desde antes de Quem Cristo. criou o mundo foi Deus. Né? Não foi a deusa? E aí... Não, Quem e aí, criou o universo? Como é que é? Quem criou o mundo? Não, quem criou todo? Todo. o universo, né? Tudo, né? Não foi a deusa? Exatamente. Quer dizer, Então, já vem dessa época. E você desconstruir isso... Bem antes, né? Bem antes. É uma trajetória totalmente difícil. Eu fui para um evento e uma delegada, ela trouxe, tinha representantes da OAB e tinha delegada da delegacia feminina, e ela falou o seguinte, que eu não sabia esse fato histórico. Ela falou que as mulheres, eu não lembro a época, elas eram propriedade do homem. Sim. E aí os direitos eram só aplicados aos homens, não às mulheres. Por quê? Porque como as mulheres eram propriedade dos homens, os homens que determinavam como ia puni-las. E aí o direito em si não era aplicado a ela, e somente a ele. Então, ele poderia bater, ele poderia fazer o que ele quisesse, porque era propriedade dele. Ele defendia a então, honra. isso é um Estado patriarcal e que é difícil da gente fazê-los entender, porque eles acham que é trazer inimizade entre homem e mulher, tornar inimigos, disputa. Entender qual o lugar Exatamente. de poder, né? Eu te falei também do versículo da Bíblia, né, que diz que o homem é cabeça e a mulher é o corpo. E a mulher é ajudadora. Então, ele tem que ser a cabeça. Eu até brinquei com ela, eu falei assim, tudo bem, lógico que o meu marido é o cabeça, mas o pescoço sou eu. Então, eu direciono ele ali, fiz essa brincadeira. E aí, se usa de versículos isolados até hoje, tá, Carol? Isolados. Para poder manter esse lugar de poder. Quando você vai falar de algo... por exemplo, a Bíblia, você tem que entender o cenário histórico, a cultura da época. Né? Senão, por exemplo, você vai
tratar uma situação, julgar uma situação, e aí olho por olho, dente por dente. Atraso. Então, assim, você não pode fazer aquilo ali, trazer para o mundo real de hoje, né, atual, algo que naquela cultura histórico era totalmente diferente. Você colocar cada coisa no seu quadrado, né? Exatamente. Então, os homens têm essa dificuldade, sim, de entender esse posicionamento da mulher em relação a essa construção de mudança, desconstrução. Exatamente. Porque eu acho assim, eu trabalho com questões raciais e eu falo, as questões raciais não é só os negros. Eu acho que toda a sociedade tem que ser curioso para entender. A mesma coisa quando a gente está falando de questões da mulher. Sim. Né? Porque quando a gente põe na pirâmide e vai lá ver, é tudo muito injusto. E aí é para não levar para o lugar do mimimi. É legal quando você fala da mulher empoderada, porque é uma desconstrução desse olhar. E se o homem está atento a isso, ele se junta para entrar na luta dos direitos iguais, né? E aí eu reforço, gente, não é por causa de questão estrutural e física, porque o homem é forte, não é nada disso, porque a gente escuta isso, é tosco. Sim. Mas escutamos isso. Mas é questão de crescimento. Sim. Eu coloquei aqui uma estatística que 27... que no Brasil é um dos países com maior desigualdade entre gêneros, né? Que o PNAD de 2014, ele mostra que a mulher ela recebe 20% a menos do que os homens, desempenhando as mesmas funções ou similares. Sim. Então, a gente tem um abismo aí. Falando de Brasil, a gente está com um atraso imenso e mesmo com o avanço tecnológico, a gente tem um absurdo, a questão, né? de progredir em coletivo, né? Sim, ontem eu ouvi na Voz do Brasil... Caraca, você ouve a Voz do Brasil? Eu adoro. Boa noite. Gente, a terceira pessoa do podcast que adora a Voz do Brasil. Em Brasília, 10, 19 horas. Às 21 horas. É o horário em que eu saio do centro comercial e aí vou para casa, porque fecham às 20 horas, aí a gente fica em 1 hora organizando tudo, e aí eu vou para casa. Eu moro distante, eu moro em Itaipuaçu e o centro comercial é no centro de Niterói. E aí eu vou amarradaça, ouvindo a Voz do Brasil. Ouvindo a Voz do Brasil. Uma vez eu peguei um Uber e aí ele... foi colocar, agora você vai ouvir o 107 Podcast. Isso. Ele foi colocar a rádio, aí só tinha Voz do Brasil. Aí ele desligou. Eu falei, não, pode deixar, por favor, eu gosto, só aumenta um pouquinho. E aí ontem saiu uma lei, foi aprovada uma lei de igualdade salarial. Ó, nós estamos gravando esse 107 Podcast em abril de 2023, né? Foi semana passada, agora em 2050, não. Exatamente. E eu falei assim, caramba, estamos começando a progredir. E eu queria levantar a questão... Não, mas a gente não está começando a progredir. O processo é longo, já foi... não está acontecendo não, o tempo todo. Mas para você ver o quanto é lento todo esse processo. Mas porque isso é uma desconstrução. Desconstruir até... Sim, lento. Né? Sim. Tudo. Eu queria enfatizar uma coisa que talvez eu acho que já é bem claro por conta das redes sociais, sobre o Dia Internacional da Mulher. Gente, é um dos dias mais tristes que existem. E a gente comemora, é lógico, porque só foi 1845 e somente em 1975 é que foi constituído o Dia Internacional da Mulher. Mas não era o Dia Internacional da Mulher que aquelas mulheres tecelãs queriam. Elas queriam isso que ontem foi aprovado pelo presidente. Em 2023. Elas se revoltaram, não fizeram uma greve. Por conta de igualdade salarial. Elas trabalhavam mais de 14 horas, 18, 19 horas, e com salários, hoje, 20%. Naquela época, nossa, absurdo. Então, elas queriam igualdade, e não um dia que comemorasse o Dia Internacional da Mulher. É lógico que a gente comemora... que elas morreram, né? Exatamente, foi o dia que elas morreram, gente. Então, tem muita gente que não tem ideia, acha que distribuição... E eu faço isso, tá? Eu distribuo flores, inclusive no centro comercial, no Dia Internacional da Mulher, eu distribuí rosas.
nós fomos lá no mercado municipal, compramos 300 rosas, limpamos, distribuímos com muito carinho. Só que a mensagem não é essa. A mensagem é aquela que a gente ainda continua buscando, que é a igualdade. Porque aquele foi o dia da morte daquelas mulheres. Você não acha que... tantas outras... Branquinho no ar. Você não acha que... Eu estou aqui ouvindo vocês falando, pensando. Você não acha assim... Uma viagem aqui. O poder sempre esteve com as mulheres e elas, de alguma forma, nesse processo histórico do humano, ela foi colocada num segundo plano por ter todo esse poder, e aí, né, sei lá, escreveram lá a Bíblia lá e colocaram lá, Deus criou o homem, mas na verdade tudo isso não era, no início não era uma mulher. Você está dizendo que Inverteu o homem o jogo? acha que a mulher é muito mais poderosa. Ela sempre foi, eu foi. sempre achei a mulher... Você admira demais a mulher. Sim. E parabéns por isso. E isso foi invertido, assim, sei lá, lá em Matrix, lá quando começou tudo. Cara, a partir do momento... Porque assim, o poder das paradas, né, o poder de tudo a gente percebe nas mulheres. Então, de repente, ao longo do processo, aí eu posso te dizer o seguinte, vamos... Uma viagem, meu Deus, isso aqui, nem sei, de repente, se quiser... Olha a situação que você está me colocando. Eu, como evangelista, como pregadora da palavra de Deus, e assim... completamente ciente e crente naquilo que eu prego. Olha o que você está me levando a conjecturar, tá? O que eu posso te dar um exemplo é o seguinte. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Se Deus fosse mulher, ele nunca entregaria o Filho dele. Ponto. Você entregaria teu filho para morrer por estranhos? Mas aí eu acho que a gente está trazendo para um campo muito humano. Por isso que Não eu estou te falando. Por isso que eu estou te falando como mulher. Não, como mulher e mãe, eu tenho certeza disso. No campo da religião, tipo assim, eu acho que eu não sei falar, porque eu acho... Não, porque a gente tá falando de uma força que a gente, tipo, eu não posso, eu vou reduzir se eu trouxer pro meu campo humano, eu não posso fazer isso. Sei não. Não é complexo? Não, é porque, tipo assim, é complexo. É mas complexo. o que eu penso é que, tipo assim... Tá posto pra não, olha só, assunto. a mulher gera... Eu já falei isso pros meus pastores e eles ficaram assim... mas é... Vai, Carol. Vai muito além. Eu acho que vai muito além. Muito além. Eu acho que, historicamente, em todas as culturas, tirando muitas culturas africanas, né, que ainda o matriarcado é muito forte, é onde tem equanimidade, onde tem troca, mas é a relação de poder. A mulher gera vida. Isso é um poder. Sim. Então, como é que você controla isso? Então, o homem usa a força bruta para conquistar as coisas. Antigamente, hoje ele usa bomba atômica, mas eu usava para invadir territórios, a força bruta. Sim, dominava outro povo, tudo, estupravam, gerava vida através de estupro. A gente foi formada através de estupro, tudo usando a força bruta masculina. Sim. Então, quando chega nesse corpo e o corpo é violado, também tem essa relação de como a mulher se constrói para se defender numa sociedade. Então, pode ser um viés, eu não sei, eu sou ignorante, posso estudar historicamente, mas pensar nessa relação de poder, o que se a mulher gera, você cria direitos por ela gerar e conquistar territórios, né? E isso está tirando esse poder desse masculino, desse másculo, né? Pelo menos é o meu pensamento. Bom, tá aí para debater. Né? Na verdade, eu acho que o homem é uma criatura excepcional, com sua força, com tudo que ele tem de qualidade. A mulher é um ser espetacular, principalmente com esse dom precioso de gerar vida, né? Então, assim, acho que os dois se completam de uma forma que
acho que é divina mesmo, se completa ao mesmo. Só se né? perde, né, na ignorância aqui Pois da Terra. é. Infelizmente, esse sistema, essa sociedade rotula e conduz da forma que ela quer para um caminho em que acaba muito, muito, muito forte na questão de trazer até uma rivalidade dentro dessas duas criaturas tão preciosas, que têm seus espaços muito bem definidos, não é? E que poderia tornar uma sociedade tão linda, tão preciosa. Uhum. Mas eu tenho certeza que a gente está evoluindo. É difícil, é longo, talvez devagar, não vai ver. Talvez a gente não veja, provavelmente a gente não vai ver, né? Mas que as nossas gerações futuras possam desfrutar de tudo aquilo que a gente está plantando hoje, desse insight, desses starts que nós tivemos e que nós entendemos, não, eu não sou isso. Colocaram isso em mim, mas eu não sou. Não, por que tem que ser dessa forma? Por que tem que brigar por isso, onde dá para convergir ali, juntar tudo? Por que tem, sabe? Que eles possam realmente viver nesse mundo melhor. Uhum. Aí temos você trabalhando as menininhas e elas, consequentemente, vai reverberar isso. Sim, essa é uma questão muito importante, porque eu te falei lá fora também que os nossos maridos são filhos de mulheres. Sim. Sempre serão. Sim. Então, quem construiu essas mulheres, esses homens? Então, a mulher, quando ela tem esse entendimento, esse estalo, sabe, começa a ver de uma forma diferente e não arrogante, ela começa a entender e ela vai criar homens maduros, como eu te falei que os meus são, suficiente para entender o que é a mulher. Por isso o processo de empoderamento. Sim. Porque Mas aí você dizem que quando juntam vários homens assim, eles brigam, falam palavrão, não sei o quê, fala puta, não sei o quê. Aí depois que termina, pô, o cara é gente boa, não sei o quê. E quando junta várias mulheres, fala, querida, linda, bonitinha. E quando vira as costas, não gosto dessa figura. Isso procede? Fala você, Carol, porque eu tenho uma opinião muito forte em relação a essa questão que ele falou. Eu não sei se isso... Não, fala, Carol. Não, Fala você, Carol. Não, eu fico brigando com o meu irmão. Eu só tô colocando... Não, eu acho o seguinte... Contraindo para encerrar. Eu acho o seguinte, a gente foi formatado para ser rivais umas das outras. Sim. As mulheres foram formatadas. Fomos formatadas. Mas quem formatou as mulheres? Os homens? A gente acabou de falar de um sistema. Exatamente, um sistema. É um ciclo ali, ó, que vai vicioso. O feminismo, quando a gente fala de feminismo, ele está falando das mulheres se darem as mãos e elas se levantarem juntas. Isso é independente de raça, de posição social. Elas se enxergarem e não se colocarem como rivais. Em algum momento histórico, teve uma ruptura. E isso prevalece até hoje. As mulheres debatendo empoderamento, ela está falando justamente dessa construção que faz uma junto com a outra, que levanta a outra. Sim. Porque aí a gente tem um mercado todo pensado para a rivalidade entre as mulheres. Sim. E se sustenta com isso, entendeu? Então é bem complexo. Então, em toda essa mulherada, no meio de toda essa mulherada, a grande maioria ainda que não entendem de que se trata o feminismo, essa rede, é realidade o que você fala. Ela vê a outra como uma rival e tem dessas questões. A mulher, eu acho que o homem é mais simples e a mulher é mais complexa em seus sentimentos, principalmente. E aí nós estamos trabalhando exatamente para isso, para que elas entendam que não é sobre disputa, porque a nossa, não sei se eu posso dizer luta, mas o nosso... É uma luta mesmo. Não é para o homem entender que não é uma disputa de homem e mulher, mas também é para a mulher entender que não é uma disputa de mulher com mulher. E sim uma unidade. A gente quer que ela entenda que ela não está sozinha. Que se ela está passando por algo, né, como, por exemplo, uma violência, ela pode contar com a outra mulher, ela tem rede. Então, as redes estão sendo criadas com esse pensamento de alcançar o máximo dessas mulheres possível, porque ainda a mentalidade de muitas mulheres, eu posso dizer que muitas mesmo,
tem essa mentalidade aí de rivalidade. Ela inveja a outra, ela quer estar na posição da outra, claro, sem entender que ela batalhando, Elas ela juntas lutando. são mais fortes. As redes, ela faz com que você entenda que juntas somos mais fortes. Então, você acha que assim, esse trabalho que você desempenha, que você desenvolve, lógico, presencial, e utilizando as redes sociais, ele não teria a força que tem se não existisse a rede social. Porque você entrega um conteúdo e depois você dosa isso através A rede social ela ajuda demais em todos os segmentos. Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal, sem dúvida alguma. Eu te digo que eu trabalharia mais se não fossem as redes sociais. Eu teria que, se eu faço 1, 2, 3 palestras, eu teria que fazer muito mais para poder alcançar mais mulheres. Hoje a rede social, ela nos proporciona alcançar muitas mulheres em diversos lugares sem muito esforço. Esforço físico, de locomoção, nada disso. Então, eu teria que trabalhar mais. O Mulher com M, desculpa, se você já disse lá atrás, o Mulher com M surgiu quando? O Mulher com M maiúsculo ele surgiu quando eu entendi que não bastava somente me sentir realizada na questão financeira, familiar, mas eu precisava impactar mais vidas. E o Mulher com M maiúsculo vai fazer 3 anos o programa, mas que eu trabalho com mulheres como evangelista, né? Eu já trabalho há 10 anos e 4 meses. Entendi. E é um grupo... É um programa, só cresce. No último dia 4 de março, esse programa ele se tornou um título, e daí nós escolhemos 5 mulheres empoderadas, mulheres determinadas, mulheres com M maiúsculo, que inspiram, tá? No segmento de empreendedorismo, no segmento social, no segmento político, e aí nós premiamos essas mulheres com o título de Mulher com M maiúsculo. Você tem alguma história que você possa contar de mulher que tenha vindo para o seu grupo e que tinha uma situação... Isso para a gente encerrar. Em 2 minutos ele quer uma história. Não, a gente pode estourar ali um pouquinho. Mas assim, você tem alguma história que seja assim, igual a sua, ou que você se lembre assim, nossa, a fulana lá e tal, aconteceu marcante. Isso. Eu tenho uma pessoa que é minha mentorada e eu levo ela para a vida porque ela era empregada doméstica enquanto eu era porteiro. Olha isso. Olha isso. E aí ela acompanhou todo o meu crescimento profissional. E aí, hoje ela é minha mentorada, ela participa de todas as imersões, só que a mentoria dela nunca acaba, né? Porque eu me tornei amiga. Ela se chama Norma Passos. E essa mulher, ela veio do Maranhão. Por isso que a história é parecida, vem de outro estado, ela veio do Maranhão. E Ângelo, o esposo dela... Ih, falei o nome, já era. Ela teve um problema, mas ela é muito resolvida em relação a isso. Então, ela também falaria, então eu vou falar porque eu sei que ela também contaria tudo, né? Ela foi traída, e não uma, não 2, várias vezes, e ela trabalhando como empregada doméstica, ela passava por situações assim absurdas dentro do casamento, e um dia ela falou assim, dentro desse, eu sempre mentorando ela, tá? Antes até do Mulher com M maiúsculo, aconselhando. Hoje é mentorar, né? Eu já aconselhava, e aí ela entende o potencial que ela tem. E ela falou assim, não, eu não sou obrigada a viver nessa situação. Eu sou capaz de ter a minha independência financeira, eu sou capaz de criar o meu filho sozinha. E olha que filho, que educação que aquele garoto tem. E assim ela fez, ela se separou do seu esposo. Nesse cenário era o que seria o mais correto, que ela achou que seria melhor para a família dela, seria aquilo. Ela se separou. Hoje ela é uma massoterapeuta, estuda absurdamente demais, é realizada. Ela nunca esteve tão linda como ela está hoje. Gente, é incrível. Você olha a Norma hoje e você olha a Norma lá atrás, a opressão
do rosto dela daquela época, hoje não traduz a norma. Hoje que traduz a norma é uma mulher empoderada demais. Demais. Ela estava lá no evento agora, do dia 4 de março, e uma história linda, tá? De superação. Teve casa inundada por água, teve que se virar nos 30, nos 40, nos 60 para poder ter outra casa, conseguiu. Hoje ela tem um apartamento dela, hoje o filho dela vai começar a faculdade agora e super realizada. E esse empoderamento, ele independe de classe social, Independe de classe social. Porque eu nasci assim assado, ou eu sou assim assado, ou eu tô... eu sou um Todas exemplo as disso, mulheres... né? Eu sou um exemplo total disso. Mãe, pai analfabetos. 13 irmãos... Não, mas eu não estou falando nem na classe social do lado mais pobre. Você está falando... Estou falando da classe mais abastada também, tem mulheres que são oprimidas. Sim, a mulher na classe mais abastada, o que acontece? Ela é obrigada e cobrada a manter uma postura de alguém que ela não é o tempo inteiro. E aí, ela acaba vivendo um vazio na sua realidade, mas na frente da sociedade, ela é obrigada a manter uma postura. E aí, para você descobrir e alcançar essa mulher, é mais difícil do que a mulher que é de uma classe social, né, menos favorecida. Que é a que faz os corres. Exatamente. Ela tem que Porque agir. aquela mulher, ela não está nem aí para a sociedade de que vai falar alguma coisa dela ou não. Ela sabe que tem que fazer. Se ela precisar de ajuda, ela entender isso, ela vai buscar. Agora, a mulher numa posição diferenciada... Ela se colocar na posição de que precisa de ajuda, vai ser julgada, vai ser apontada. Então, é muito mais difícil você alcançar essa mulher. E tem muitas, tá? Muitas. Em situações, assim, absurdas. Que você diz assim... Você conheço. Conheço. E é difícil... Esse degrau, né? Porque, digamos, que ela esteja lá nos degraus lá. Ela está lá no último degrau da ascensão social. Sim, sim. A primeira coisa que você tem que convencê-la, talvez, seja descer alguns degraus. Sim. Né? Que é diferente de você chegar para essa que está cá embaixo e falar assim, vamos subir que você consegue. Exatamente. Essa dificuldade, ela existe e você conhece alguma história, não precisa citar se não quiser, alguma história daquela mulher que abriu mão de todo esse glamour, de toda essa, né, tudo aquilo que ela vive para descer vários degraus para poder assumir a sua... Engraçado que nem sempre, mas nesses casos que eu estou te falando, coincidência mesmo, tá? Eu conheço uma mulher, claro que eu não vou citar nomes, esposa de um deputado, e que já vivia num patamar assim absurdo, vamos dizer assim, no último degrau ali, né? E que passava por situações assim absurdas e foi difícil para ela. Existe um padrão. Ela está acostumada com aquilo ali. Como abrir mão, como você falou? O que eu vou viver? Se eu abrir mão, né? O que vai ser de mim? Como que eu vou manter? Eu vou ter que fazer. E aí ela decide acabar com aquilo ali, porque ela não era feliz, ela não era ela, e ela precisava dar um basta. E aí esse descer é muito doloroso, porque você... Enquanto subir é prazeroso, descer é doloroso. Sim, sempre é. É como se tivesse aquela pessoa ricaça que faliu. Gente, é muito difícil, é muito complicado. Só que, nesse caso, a gente está falando de uma dependência financeira, de uma dependência social, e que ela vai ser apontada, ela vai ser desprezada, ela vai ser ignorada. Mas essa mulher, em específica, ela decidiu que não queria aquilo mais para a vida dela. Ela deu um basta. Mas ela precisou voltar a trabalhar, que não é nenhuma desonra, lógico, mas só que ela trabalhou primeiro o emocional dela, para ela suportar os apontamentos, as críticas, porque ainda tem uma questão, Ângelo, pode ser que o outro lado ainda transforme ela como a vilã. Caraca. E foi o que aconteceu. Então, nos círculos de amizade deles, ela era a vilã, quando, na verdade, não era. E ela tinha provas e mais provas disso. Então, imagina, além de você ter que descer, além de você ter que se reerguer de novo, porque ela desceu, mas ela precisa subir.
A gente não pode esquecer disso. Sim. Ela desceu, mas é temporário. Mas como que vou subir? Uhum. Então, ela teve que trabalhar todo o emocional dela por conta disso. Porque no meio deles, ela era a vilã. E não era. Então, ainda distorceram a imagem dela, mas ela conseguiu, tá? Super bem agora. Um M assim, maiúsculão. M maiúsculo demais. E tem vários casos, tá? Em todas as áreas, todas as classes, todos os segmentos, todos os setores, todas as profissões. Porque somos mulheres e homens. Então, estamos sujeitos a tudo. Procurei. Tudo. E todas as mulheres. Aqui, tá terminando o 107 Podcast. Unfortunately. Passa rápido. Passou Né? rapidão, né? Tinha muitos assuntos Tem ainda. um monte de coisa pra gente falar. Tinha um pergaminho. Né? Nossa senhora, parecida. Mas é gente. muito Como que a gente gostoso, vai Mas é muito fazer, bom. né? Bater um papo legal é muito bom, é bom esclarecedor. Você foi muito bem, viu? A gente tenta, né? Não, pelo menos. Lógico, acho que todo homem tem questionamento, enfim. A sociedade está em transformação o tempo inteiro e toda hora surgem dúvidas e surgem questionamentos e a gente tem que perguntar para quem sabe responder, né? Foi muito bom. Foi bom? Eu Foi fiquei ótimo. feliz demais. Carolina, Muito bom. Com certeza teremos outros bate-papos. Eu amei. Muita coisa para trocar, muita coisa. É isso aí, Raquel. Obrigada pelo Raquel convite. Gomes, muito obrigado por ter vindo, Gratidão mulher. mesmo. Com M maiúsculo, tá aí na rede social. Provavelmente a gente vai. Provavelmente não, provavelmente. A gente vai colocar o QR Code aí na tela do link para Raquel Gomes, para você Acesse. que tem interesse em saber mais sobre o trabalho dela. Isso. A gente te pede, obviamente, para seguir o canal, para se inscrever no canal 107 Podcast, para compartilhar esse conteúdo se lhe for interessante. E aí na nossa timeline tem um monte de outros conteúdos que a gente está disponibilizando para você. Valeu, beijo.